Câmara de Bauru tem protagonizado discussões importantes para o desenvolvimento da cidade e um participante ativo dessas discussões é o vereador Marquinhos Souza, líder do governo aqui na Câmara de Bauru. E o nosso convidado aqui no programa Fala Câmara Entrevista. Vereador, obrigada pela presença mais uma vez. Eu que agradeço, Lidiane, é sempre um prazer estar aqui batendo papo contigo, falando um pouquinho com a nossa população sobre os principais projetos e os trabalhos, realizados tanto pela Câmara Municipal, também pelo Executivo, o qual a gente acaba representando aqui também na Câmara Municipal, e levar as informações, deixar a população bastante por dentro de tudo que está acontecendo na nossa cidade, Vereador, você como líder do prefeito tem sentido o peso das ações do Executivo que elas representam para a população? Uma dessas ações envolve a implementação de mais um refis na cidade, o programa de refinanciamento de dívidas, que chegou em formato de lei à Câmara Municipal, foi aprovado nessa semana pelo plenário. E a questão que fica é quem se beneficia com esse programa, como é que vai funcionar a adesão e haverá um trabalho de publicidade dessa iniciativa junto à população? Sem dúvida, um programa importante, onde a população poderá colocar os seus débitos junto à prefeitura em dia, deixar bem claro que a grande maioria que tem dificuldades, passa por dificuldades financeiras, não estão devendo para a prefeitura porque querem, Nós sabemos o momento que passa o país também, principalmente a nossa economia que está devagar, e a gente sabe das dificuldades de pôr esses débitos em dia. Então, vem essa proposta, uma proposta que, deixar bem claro, faz um desconto nos juros moratórios dessas dívidas, Lidiane, deixar bem claro que o valor da dívida original, esse não muda, tá? Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, você que pagou os seus tributos em dia, você fez o corretamente porque você tinha condições naquele momento. Não compensa você deixar acumular para depois participar de um parcelamento desse achando que você vai ter um desconto na sua dívida. Isso não existe. O que nós temos, e ainda assim, não é o 100% de desconto nos juros moratórios. Para você ter uma ideia, quem optar por pagar agora o seu débito à vista terá um desconto de 90% nos juros moratórios. Quem optar para pagar em 12 vezes terá um desconto de 75%. Quem quiser aí optar em pagar em 24 vezes terá um desconto de 60% nos juros moratórios. Os grandes devedores poderão dividir as suas dívidas em até 96 pagamentos. Aí, dependendo a opção de quantas vezes você optou, tem aí a taxa de desconto desses juros moratórios. Então, importante, vem no momento onde vai ajudar a população a pôr os seus débitos em dia. Importante ressaltar que aquela pessoa que entrou, aderiu a esse programa, se ela ficar 60 dias sem fazer o pagamento da parcela, automaticamente ela sai fora desse programa e volta a estaca zero e fica devendo para o município novamente. E importante também ressaltar que aquelas pessoas que optarem pelo programa automaticamente estão desistindo das ações judiciais. São aproximadamente 85 mil ações judiciais que tem hoje. Isso é muito caro para a prefeitura, então não é justo você continuar, dar a oportunidade para a pessoa parcelar o seu débito e ao mesmo tempo essa pessoa ficar questionando na justiça. Quem tem dúvida do seu valor, se realmente aquele valor é o valor correto, então continue discutindo na justiça. Agora, se você admite que aquele valor que está em aberto é o valor real, então é a oportunidade que você tem para colocar o seu débito em dia. A estimativa do governo de arrecadar entre 9, 10 ou 11 milhões de reais. Isso vem numa boa hora para ajudar aí, os cofres públicos municipais, para que o governo possa fazer investimentos na nossa cidade. E haverá sim uma campanha ampla, tanto de rádio, de jornal, TV, outdoors, dando aí essa explicação, os dias, que vai agora 20 ou 21 de outubro até 20 e 21 de dezembro, se não me falha a memória. Então, entre 20 agora até 20 de dezembro, 20 de outubro, 20 de dezembro, você já pode procurar, então, lá no Poupa Tempo, a Secretaria de Finanças para fazer adesão no seu refis. O vereador Marquinho também é membro da Comissão de Justiça e
Os vereadores dessa comissão receberam nessa semana, em reunião, o presidente do DAI, o Eliseu Areco Neto, para discutir a proposta de ampliação do uso de parte dos recursos do Fundo de Tratamento de Esgoto. Um projeto já deu entrada na casa, estava na pauta de processos na segunda-feira, foi retirado para ampliação dessa discussão. A ideia é garantir a manutenção dos interceptores, né, uma rede aí de 90 quilômetros aproximadamente, e também a limpeza das áreas de canalização do esgoto. O que é que trouxe de novo o presidente do DAI nessa reunião com os vereadores? Aqui ele se comprometeu aqui com a Câmara. Então, na verdade, Elidiane, o que acontece? Há uma dúvida, né, dos membros aqui do Legislativo quanto à utilização do dinheiro do fundo, porque o dinheiro do fundo ele é bastante específico, né? É um dinheiro que ele é exclusivamente para a nossa ET, né? A instalação dos interceptores e a construção e a manutenção da nossa estação de tratamento de esgoto, né? Havia-se cogitado a possibilidade de por que não o DAI fazer a manutenção de toda a extensão de onde se encontra esses interceptores com o dinheiro do próprio DAI. Né? E aí o presidente esteve presente, deixando bem claro que quando fala em manutenção, entende-se que manutenção é você preservar também os interceptores que foram instalados, cerca de 90 quilômetros, que levam, né, já levam hoje todo o esgoto próximo da onde vai ser a nossa estação de tratamento de esgoto, principalmente naqueles locais aonde próximo do leito do rio, né, com muito mato, esses matos que crescem em cima, e as raízes acabam perfurando e procurando, geralmente sempre a raiz procura água, perfurando essas tubulações, danificando essas tubulações, e o DAI, né, a equipe do DAI sequer consegue chegar até esse local de tanto, né, mato, árvores que tem crescido nesse local. Esses interceptores eles começaram a ser instalados no ano de 2006 e até então nós não fizemos nenhum tipo de manutenção. Então ele pede autorização da Câmara Municipal para poder fazer a manutenção das tubulações em si e também para manter limpo uma linha de servidão, né, que seria toda a extensão limpo, para que se você tivesse qualquer tipo de intervenção, você poderia chegar com uma máquina, com um trator, com um caminhão, enfim. Então ele ficou de trazer para nós duas informações. Uma que seria a conversa que ele teria com o Ministério Público, em respeito ao Ministério Público que vem cuidando muito bem desses recursos do Fundo de Tratamento de Esgoto, e também um valor aproximado de quanto custaria esse serviço para o DAI, aonde ele faria a contratação aí de empresas para fazer esse tipo de serviço de limpeza e manutenção, aproximadamente quanto ficaria anual para que nós pudéssemos então dar o aval. E ele reitera, né, o presidente reitera, olha, eu tenho recurso no Fundo de Tratamento de Esgoto, eu posso usar, eu preciso que a Câmara Municipal me autorize, porque se eu pegar do DAI, me falta dinheiro para investir em água. E quem mora na região abastecido pelo Rio Batalha sabe o quanto está sendo difícil esses dias com estiagem e o quanto que o município precisa investir em produção de água. Então, se pode usar do fundo, por que nós vamos pegar da água e deixar a população sem água na nossa cidade? Então, aguardemos então as próximas informações para que a gente possa votar o projeto. Vereador, acaba de ser aprovado também pela Câmara o projeto de lei relativo à taxa de fiscalização dos estabelecimentos, que substitui a antiga TUF, que era a taxa única que era cobrada até o ano passado. Como é que se chegou à redução de aproximadamente 70% nessas taxas de fiscalização? É um assunto bastante polêmico e chato, porque ninguém quer saber de pagar taxa, né, Lidiane? E existe, sempre existiu, né, foi ainda no governo Rodrigo, que houve aprovação da TUF para a unificação das taxas de fiscalizações, que eram várias taxas, viraram uma só a TUF. Ocorre que quando foi unificado e os estabelecimentos estavam recebendo essas taxas, essas cobranças, muitos estabelecimentos comerciais entraram na justiça questionando o formato de como estava sendo cobrado, e a justiça estava dando ganho de causa para esses estabelecimentos, né? Fazendo com que a prefeitura tivesse que devolver mais de R$500 milhão para esses donos de estabelecimentos. Com isso, nesse governo, o prefeito municipal, para fazer uma adequação, para não ter problema jurídico, criou a TFE,
taxa de fiscalização de estabelecimentos. E aí, quando foi fazer a aplicação dessa taxa neste ano, e os donos dos estabelecimentos e os profissionais liberais, médicos, dentistas, veterinários, enfim, todo tipo de prestador de serviço, quando recebeu esse valor, se assustou, porque veio um valor muito alto, 3, 4, 5, 6 vezes mais do que se pagava aí, em alguns casos, da extinta TUF. Né? E a explicação do governo foi de que para alguns aumentou e para outros acabou diminuindo o valor. Né? Só que para quem diminuiu, ninguém reclamou, né? Mas para quem aumentou, meu Deus do céu, foi um problema muito sério. Nós tivemos vários profissionais que nos procuraram, né? E a gente se comprometeu a solicitar ao governo municipal que fosse feita uma revisão dessa taxa. Aí, o prefeito fez a revisão, encaminhou o projeto, nós votamos agora nessa semana, com uma redução de 70%, né, até 70% na redução do valor da taxa que essas pessoas receberam, né, desses carnês. A gente espera que, obviamente que taxa nunca é bom, né, a gente pagar, qualquer valor que a gente paga hoje já faz falta nos nossos cofres, das pessoas que são empresários ou profissionais liberais, enfim, prestadores de serviço, mas necessariamente, infelizmente, precisa ser cobrado. E a gente espera que esse valor fique a contento dessas pessoas. Agora nós vamos aguardar a emissão desses boletos novamente, Lidiane, para sentir qual vai ser o impacto na população e qual vai ser aí a demanda e a procura dessas pessoas aqui na Câmara Municipal. Já corrigindo as distorções apontadas aí por esses profissionais, né, vereador? Exatamente, já corrigindo. Agora, mesmo corrigindo, a gente fica com receio, né? A gente espera que o valor que seja apresentado seja um valor que dê condições para que esses profissionais possam pagar. Vereador, o colega Guilherme Berriel, ainda ocupando uma cadeira na Câmara, enviou um ofício, na condição de membro da Comissão de Justiça da Casa, enviou ofício ao Banco do Brasil pedindo mais informações sobre as exigências da instituição financeira para a contratação do empréstimo, cuja autorização da Câmara é solicitada pelo prefeito Clodoaldo Grazetta em formato de projeto de lei. É importante defender essa transparência? Você, como líder do governo, também na condição de vereador e membro da mesma comissão? Não tenha dúvidas, né? Nós estamos falando de um valor de 46 milhões de reais, aonde o governo solicita, né? O governo solicita para a Câmara Municipal a autorização para adquirir este financiamento para que possa ser investido na nossa cidade. E quanto mais informações, quanto mais transparência, melhor, né? As duas informações que o nosso colega aproveitar, elogiar o trabalho do Guilherme Berriel aqui na Câmara Municipal, que é um querido e essas 2 semanas fez um belo trabalho aqui. Ele pede 2 informações ao Banco do Brasil. Um parecer jurídico, né? No que diz respeito a esse financiamento que vai ser adquirido pelo governo. E também qual será a forma de pagamento da Prefeitura Municipal desses recursos que deve vir para os cofres públicos municipais para os investimentos. São 2 informações, os ofícios já foi encaminhado ao Banco do Brasil e deve chegar a resposta a qualquer momento. Você também deve solicitar uma audiência pública, compartilhou conosco aqui antes da gravação que deve já se antecipar e chamar uma audiência para ampliação dessa discussão aqui na Câmara? Eu acho importante, Lidiane, tudo, não tem nada feito de forma obscura, né? Não existe nenhuma ilegalidade, não existe nada, ninguém está fazendo nada de errado. Então, quanto mais você puder discutir isso com a sociedade, porque eu falo, é muito fácil para as pessoas que moram num local onde tem asfalto, aonde tem galeria, aonde tem água encanada, aonde tem iluminação pública, né? Onde tem avenidas de fácil acesso, é muito fácil essas pessoas se posicionarem contra esse financiamento, né? Mas eu quero ouvir, por exemplo, o morador do Jardim Nicéia, que não tem asfalto na sua casa, eu quero ouvir o morador do Ferradura Mirim, eu quero ouvir o morador lá do Val de Palmas, eu quero ouvir o morador lá do Parque Jansante e tantos outros bairros que ainda moram, né? As pessoas moram em ruas de terra,
né, Lidiane? Eu quero ouvir a opinião dessas pessoas também, porque elas pagam os seus tributos em dia. Elas pagam as suas contas, elas não têm nenhum débito com o município. Elas pagam taxa de iluminação pública e muitas vezes não tem iluminação na frente da casa dela. Ela paga o IPTU, que é para ser investido em infraestrutura, e o recurso da prefeitura nunca sobra para chegar em infraestrutura no bairro dela. Eu quero ouvir, por exemplo, os empresários dos distritos industriais. Né? Desde o primeiro dia que eu entrei aqui na Câmara Municipal, como vereador, em 1º de janeiro de 2013 foi minha posse, eu ouço falar que os nossos distritos industriais não têm infraestrutura, né? Passou 4 anos de um governo, já estamos quase no final de 4 anos do outro governo e, não, infelizmente, mais uma vez não sobrou recurso para investimento nesses distritos industriais. Ora, como que nós podemos querer atrair indústrias para o nosso município, sendo que um empresário vem para a nossa cidade, vê as condições dos nossos distritos industriais, ele vai embora, Lidiane. Né? Como é que ele vai colocar uma empresa de ponta, de alta tecnologia, numa rua de terra, onde a poeira pode danificar os equipamentos eletrônicos, por exemplo? Estou dando um caso só. Então, eu quero ouvir, né? Isso não significa que a gente já está 100% a favor. Não, quero ouvir todos os lados. Quero ouvir os lados da população, quero ouvir o lado dos empresários, eu quero ouvir as perguntas dos vereadores, eu quero ouvir as respostas do executivo para que a gente possa formar a nossa opinião. A princípio, eu sou favorável sim, né, a esse financiamento, mas eu quero ouvir em audiência pública todas as partes envolvidas para que a gente faça, como sempre, de uma maneira transparente na nossa cidade. Vereador, alguns colegas têm sugerido desmembramento dessas ações que sustentam, né, o pedido de empréstimo pela Prefeitura, privilegiando as obras e os serviços nas regiões periféricas, especialmente com relação à questão do asfalto, e mantendo para um segundo momento, ou para um segundo plano, a questão dos distritos e os investimentos aqui na área central da cidade. Como é que você vê isso? Isso é cogitado? Isso é possível? É coerente? Lidiane, olha, veja bem, diferente de outros tempos, como por exemplo, quando Bauru recebeu a fundo perdido 118 milhões de reais, ainda no governo passado, quando o governo federal tinha recursos para fazer aporte no município, quando nós tínhamos o PAC Asfalto, por exemplo, que o prefeito Rodrigo Agostinho, à época, aproveitou esse programa de aceleração do crescimento com juros baixos. Nós tínhamos isso no passado, hoje nós não temos mais. Nós temos um governo que o tempo todo está falando que tem que cortar, tem cortado da educação, tem cortado nas pesquisas, tem cortado em várias áreas importantes, até em vacinas, né? Vacinas do sarampo, vacinas da raiva. Veja bem, o governo está cortando até na saúde, né? Então, não tem recursos federais para os municípios. O que o governo fez? Abriu essas linhas de crédito via Banco do Brasil e falou para os municípios, gente, aproveita essa oportunidade, porque daqui não vai sair, né? Você sabe que de vez em quando pinga uma emendinha parlamentar aqui na nossa cidade, mas é pouco. Então, o governo, como outras cidades, como o Rio Preto, por exemplo, o Rio Preto pegou 206. Rio Preto pegou 206 milhões nesse mesmo programa de financiamento do Banco do Brasil. Ora, é muito fácil a gente comparar o tempo todo. Olha, Rio Preto deslanchou, Rio Preto foi e nós ficamos para trás, né? Então, assim, é uma oportunidade que tem agora, né? E o prefeito quer aproveitar esse momento que surgiu essa oportunidade, porque não é sempre que tem essa linha de crédito. Entende-se que a construção de galerias e asfaltamento nas periferias é tão importante quanto a revitalização dos distritos industriais e a revitalização do centro da cidade, né? O centro da cidade é feio, o centro da cidade não está mais atraindo pessoas, o centro da cidade sempre foi o cartão da nossa cidade, trazendo para cá pessoas da região toda. Nós precisamos melhorar o calçadão, nós precisamos melhorar o entorno do calçadão. A proposta do prefeito é fazer um concurso, inclusive, de arquitetos para que apresente o projeto e a votação seja feita pela própria população, escolher o melhor modelo para a nossa cidade, fazer o nosso calçadão e o nosso centro da cidade voltar a ser forte, voltar a ser um local onde as pessoas têm um gosto de pôr os seus carros na estrada, viajar para Bauru e vir fazer compra no centro da nossa cidade. Isso automaticamente melhora as lojas, melhora para os empresários,
cria-se mais empregos na nossa cidade, Lidiane. Então é isso que o prefeito quer e ele entende que a necessidade de se fazer tudo de uma única vez. Vereador, nós já comentamos, mudando de assunto agora, nós já comentamos bastante aqui na TV, na Rádio Câmara, né? Isso foi comentado também ao longo das sessões, sobre a questão do serviço de ronda escolar. Acho importante a gente retomar esse assunto até para que as pessoas entendam como funciona. Foi um serviço contratado pela Prefeitura pelo prazo de 30 meses, ao custo de R$7 milhões ao ano aproximadamente, com dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Educação. Essa contratação gerou dúvidas aqui na Câmara com relação à legalidade da destinação desse recurso. É prudente a contratação desse tipo de serviço, que também inclui a segurança patrimonial, claro, com esse recurso da educação? Então, Diane, veja bem, todos os recursos da educação, ele pode ser usado tanto para a construção, manutenção e conservação dos equipamentos públicos municipais voltados para a educação. Quando se fala em conservação, entende-se que você pode sim fazer a contratação de equipes que vão ficar cuidando do patrimônio público da educação no município. Então, veja bem, esses profissionais, além de estar trabalhando ao entorno das escolas, que foi dividido em 4 regiões, são 4 viaturas. Além deles trabalharem no horário de entrada e saída, levando segurança para essas crianças, espantando aqueles vagabundos que ficam no entorno da escola, tentando aliciar menores, tentando vender droga próximo da escola. Então, ele faz um trabalho ali de prevenção, né? E a segurança desses alunos e, ao mesmo tempo, cuida-se do patrimônio dessas escolas municipais. E, veja bem, Lidiane, quando fala de se cuidar do patrimônio, não é apenas durante o dia. O maior índice de vandalismo que nós temos é no período da noite, é no período da madrugada. Então, o prefeito, primeiro, tomou o cuidado de instalar câmeras de vídeo monitoramento em todas as unidades, porque nós tínhamos um índice muito grande de furto de torneiras, furto de fiação elétrica, depredação, entendeu? As pessoas do mal que querem aliciar menores próximos da escola ou que querem vender droga próximo da escola, não quer uma escola bonita. Para eles, quanto mais a escola estiver quebrada, mais pichada, mais degradada, menos o aluno tem vontade de ficar nessa escola e mais o aluno vai querer ficar lá na rua, entendeu? Fazendo sabe o quê. Então, isso é uma preocupação muito grande dos pais. Então, primeiro o prefeito colocou, né, fez a instalação das câmeras e agora fez a contratação de uma maneira legal dessas viaturas e desses profissionais que estão cuidando do patrimônio público municipal voltado para a educação. Ok. Bom, nós acabamos tomando muito seu tempo falando, né, sobre essas questões do governo, até por conta da sua condição de líder aqui na Câmara, mas a gente não pode deixar de falar sobre algumas questões envolvendo seu mandato como vereador, as atividades parlamentares, né, a prestação de serviços aí para o seu eleitor, Marquinho. Uma delas envolve o acompanhamento que você tem dado com relação à situação dos motoristas de aplicativo aqui de Bauru. Já tivemos audiência pública, várias reuniões aconteceram aqui na Câmara, e uma das reivindicações da categoria agora é com relação à limitação da exploração do serviço por profissionais que residam na cidade. Como é que ficou essa discussão? Bom, primeiro falar da questão da liderança, que é importante, que a gente toma muito tempo, mas é importante que o governo nos deixe participar dessas decisões de coisas importantes, né, de notícias boas que a gente traz, a gente de uma certa forma acaba participando também dessas decisões, o que nos enche de muito orgulho poder melhorar a vida dos bauruenses. Segundo, no caso dos motoristas de aplicativos, existem essa solicitação, nós estamos recebendo muitos motoristas de aplicativos que vêm de outras cidades, sem se cadastrar na Endurbe, com carro com pneu careca, com carro 2 portas que não pode, com carro fora do ano também que é determinado pela legislação que não pode, sem amortecedor, sem saber dirigir na nossa cidade, cortando, roletando as placas de pare, levando insegurança para essa população. Então tem esse pedido e também tirando o serviço dos bauruenses, né? Deixar bem claro que é muito triste para nós que a gente pode fazer com que a renda desses trabalhadores fique na cidade e muitas vezes vai para fora e principalmente em grandes eventos nós estamos recebendo muitos motoristas de aplicativo aqui. Agora nós estamos vendo a questão jurídica, né? Eu estou me orientando com alguns colegas na questão jurídica se eu posso, né, numa emenda, limitar esse trabalho para as pessoas que residam na cidade de Bauru,
né, que tem um carro na cidade de Bauru, se o carro não for emplacado em Bauru, que ele apresente pelo menos o contrato de locação desse veículo, mas que necessariamente seja aqui uma pessoa da nossa cidade, aguardando o parecer jurídico para dar encaminhamento nessa emenda. Também está em andamento na Prefeitura um pedido, que é um apelo seu, que é para a viabilização de uma unidade, uma creche, para que as crianças, os filhos dos comerciários, né, dos lojistas e seus funcionários aqui do centro da cidade possam manter suas crianças ao longo do dia. A informação de que a Prefeitura já está estudando opções como compra ou locação de espaços aqui na região central. Exatamente, né? Essa é uma solicitação nossa, numa reunião que eu fiz com o prefeito há aproximadamente uns 4, 5 meses, que eu levei essa sugestão para ele. Nós temos uma demanda de vagas de creches na nossa cidade, são próximos a 700 mais ou menos, e a ideia nossa foi, que nós levamos para o prefeito, foi a instalação de uma creche no centro da cidade, mas no centro mesmo, ali próximo dessas lojas, próximo do calçadão, aonde seus pais, né, os pais ou as mães das crianças, possam vir trabalhar e no caminho de vir trabalhar já deixa a criança ali, faz a sua hora, pega a criança e volta para casa. Até para evitar, Lidiane, da pessoa sair para casa, ir para uma creche que é sentido oposto, depois voltar e vir para o centro da cidade buscar a sua criança. Então, principalmente aquelas crianças de 5 meses, 6 meses, de 1 aninho, né? Às vezes a criança está com uma febre, a mãe não sabe se vai trabalhar, se manda para a creche, tem aquela preocupação, né? A ideia nossa é fazer com que aqueles pais, aquelas mães que possuem crianças nas creches, né, nas EMEIs espalhadas por Bauru e que eles trabalham no centro da cidade, tenham a opção de fazer a transferência e poder trabalhar perto do seu filho e quem sabe até na hora do seu intervalo do almoço ir lá amamentar a sua criança, né, que é algo que acho que a gente pode estar negociando também. Uma outra linha que nós estamos vendo também é uma parceria com a Secretaria do Bem-Estar Social para que dentro dessa creche tenha um espaço onde as mães e os pais que estão com criança de colo possam deixar essas crianças ali por alguns minutos até que eles façam compra no centro da cidade. É algo inovador, né? Algo que mudaria bastante e ajudaria muito. O prefeito já aceitou e já vamos fazer uma visita na próxima semana para a gente ver quais são as opções de prédio. Uma grande notícia para todos os comerciários e comerciárias do município de Bauru. Aqui uma última questão, eu queria que você falasse sobre os investimentos na adequação da rede de iluminação pública numa rua específica da Quinta da Bela Olinda. A Rua Bertoldo do Carmo, né, é uma rua que faz a ligação ali do Meridota até a Vila São Paulo, que passa tudo dentro da Quinta da Bela Olinda de um lado, Jardim Ivone do outro, e ali tem um impasse, porque é uma rua que virou avenida, que foi instalado postes no meio e que agora recebeu pavimentação asfáltica e na sequência estavam sendo instalados os canteiros centrais nessa rua, né? Houve uma polêmica muito grande, a rua ficou muito estreita, quem mora naquela rua não está tendo dificuldade por conta desses canteiros centrais de entrar na garagem e sair, né, que ficou muito apertado, e houve inclusive uma audiência pública para debater esse assunto, né? Parte da população ali queria que ficasse o canteiro, a outra parte não, e nós fizemos uma intervenção junto com o vereador Natalino, junto com o vereador Miltinho, e finalmente iniciou o trabalho da retirada desses postes do meio, que vão para a lateral, para a calçada, e ali nós vamos ter uma rua muito bonita, muito segura para a população, com calçada dos dois lados, fazendo com que a população tenha ali boas condições de transitar nesse local, que na minha opinião, uma das ruas mais feias que nós tínhamos na cidade de Bauru, porque era cheia de buraco, estreita, com poste no meio, enfim. E aí, finalmente está saindo e a gente fica muito feliz de dar essa informação para a população que mora naquela região da Zona Leste. Ok, vereador Marquinhos Souza, do PP, mais uma vez conosco aqui no programa Fala Câmara Entrevista. Marquinhos, mais uma vez, obrigada pela tua presença aqui. É sempre um prazer, né, Lidiane? A gente sempre finaliza falando. Nosso gabinete está à disposição de toda a população bauruense. Muito obrigado. Obrigada, mais uma vez, obrigada a você também pela sintonia e até a próxima.